Olá, alunos do sexto ano A e do sexto ano B. Espero que vocês estejam tudo bem, junto à família de vocês aí. Então, nós vamos começar uma explicação do quinto roteiro de estudo de língua portuguesa, o qual trabalha o tema denotação e conotação, o sentido próprio e o sentido figurado das palavras. Então, os objetivos desse roteiro: compreender a diferença entre conotação e denotação, presente em diversos gêneros textuais, e reconhecer a ironia ou humor presente em tirinhas, memes, charges e outros gêneros. Vamos lá então. Então, conotação e denotação. O que será isso, hein? Esse roteiro ele está baseado nas aulas do Centro de Mídias do dia 23 de junho, interpretando enigmas, e 25 de junho, brincando com sentidos. Então vamos lá, a sondagem inicial, que é para ver o que vocês sabem um pouquinho aí. Não precisa responder, não é obrigatório, mas se quiser responder, pode responder. E na hora da devolutiva, nós fazemos toda essa sondagem aqui. Então, a gente começa aí com uma história em quadrinho, né? E no primeiro quadrinho, a menininha fala assim: passamos a virada no ano na praia. Aí ele fica escutando ela e o sapo observando, né? Aí ela diz assim no segundo quadrinho: lá estava reunida a nata da sociedade. Ele fica pensando, olha a cara do sapo. Aí ele responde no terceiro quadrinho: eu sempre tiro a nata com a colherzinha. Será que o termo nata foram utilizados com o mesmo sentido aí? No segundo quadrinho e no terceiro quadrinho? Será que ela utilizou no mesmo sentido que ele? Então vamos lá. A primeira pergunta: no segundo quadrinho, a palavra nata, ela foi empregada no seu sentido figurado ou no sentido próprio? No sentido conotativo ou no sentido real, no sentido denotativo da palavra? E nata aí, a que ela se refere? O que ela está se referindo? A nata da sociedade. A pergunta 2. No terceiro quadrinho, em qual sentido a mesma palavra, a palavra nata, ela foi empregada? Será que ele usou no sentido próprio ou no sentido figurado? No sentido denotativo ou no sentido conotativo da palavra? E a que ela se refere? Ele fala assim: eu sempre tiro a nata com uma colherzinha. Será que ele está no sentido próprio ou no sentido figurado da palavra nata aí? A pergunta 3. Vocês já ouviram falar sobre denotação? Esse termo aí diferente para vocês? A 4. Reconhece quando uma palavra ela foi usada no sentido conotativo? O que será denotação e conotação? Então, se vocês nunca ouviram ou se já ouviram, vamos aprofundar um pouquinho aí. Então, denotação e conotação. Denotação é quando a palavra ela foi usada no seu sentido real, no sentido próprio. É o sentido do dicionário, tá bom? Então, um exemplo aí: o pássaro voava pelo céu da cidade. Então, nós temos aí o termo voava usado no seu sentido real, né? O pássaro voava. Relampejou durante a noite. Então, relampejou também está no seu sentido denotativo, no sentido real, no sentido próprio. Já a conotação é o sentido figurado da palavra. O carro voava pelas ruas da cidade. Esse voava aí, ele está no seu sentido figurado. Será que o carro estava voando?
Ou será que ele estava correndo, né, andando rápido demais? Seus olhos relampejaram de ódio. Esse relampejaram aí está também sendo usado no seu sentido figurado, né? Os nossos olhos não relampejam, não tem relâmpagos, mas no sentido de faiscavam, né? De tanto ódio, né? Tinha uma expressão de muito ódio nos olhos. Então, o sentido figurado. Então, denotação, nós podemos assim gravar a palavra denotação relacionado ao termo do dicionário. Então, ó, mas como eu vou fazer a diferença? Quando é denotação e quando é conotação? Denotação, dicionário, ó, do dicionário, tá? Uma dica para vocês aí. E a conotação é o sentido figurado, tá? Então, em textos informativos, nós não podemos usar o sentido conotativo da palavra. Ele aparece mais em textos literários, né? Então eu quero que vocês assistam esse vídeo, tá? Que a professora selecionou para vocês. Está muito bem explicado. Todos aqueles que puderem assistir, assistam, não deixam de assistir, tá bom? Então, portanto, para vocês entenderem mais, leiam abaixo. Então, as palavras, elas podem ser usadas no sentido figurado, que é diferente do sentido próprio. Para compreender o significado de uma palavra usada em sentido figurado, ela não deve ser tomada ao pé da letra, mas em relação ao contexto. O sentido próprio, também conhecido como literal, é o sentido mais usual, ou básico de uma palavra ou expressão. E o sentido figurado é o sentido que uma palavra adquire com o passar do tempo em situações particulares de seu uso. Então, o sentido próprio é o sentido real da palavra, tá? E o sentido figurado é aquele que vai adquirindo com o passar do tempo, tá bom? Em situações particulares de uso. Aí alguns exemplos para vocês entenderem. Aí nós temos uma charge aí. Nós temos uma mulher à frente ao espelho dizendo assim: eu odeio estes pneus. Então ela está apertando aqui a gordura localizada do lado, né, do quadril. Então que a gente chama de pneu, essa gordura localizada. Então ela usou no seu sentido conotativo, tá? No sentido figurado. E o mosquitinho da dengue aí, ele já usou no sentido o quê? Real, porque ele fala assim: eu adoro esses pneus. Ó, os pneus no sentido real da palavra, né? Então nós temos o exemplo aí no sentido figurado e no sentido real. Mais alguns exemplos de sentido de palavras com sentido denotativo, que é o do dicionário, tá? Denotativo, dicionário. O elefante é um mamífero, já li esta página do livro. A empregada limpou a casa. Então, exemplos de sentido denotativo. Exemplos com sentido conotativo. Você é o meu sol. Olha aí a palavrinha sol sendo utilizada no sentido figurado, tá? A pessoa que ilumina, né? Que traz luminosidade, claridade, luz para a vida da pessoa. Minha vida é um mar de tristezas. Olha a palavrinha mar aí, utilizada no seu sentido figurado, cheia de tristezas, né? Repleta de tristezas. Você tem um coração de pedra. Olha a palavrinha pedra sendo utilizada no seu sentido figurado também, um coração duro, né? Então agora as atividades. Vocês irão ler o poema abaixo e irão responder. Então, poema Identidade, do Pedro Bandeira. Então vamos lá a leitura. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói, voador,
cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu, sou assim, sou menino. Olha que lindo esse poema Identidade, né? Então, Pedro Bandeira, um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis, destacou-se com a obra A Droga da Obediência, recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 1986 e a medalha de honra ao mérito Brás Cubas da cidade de Santos em 2012. Então, um escritor já contemporâneo. Gostaram do poema Identidade? Então, uma pergunta pessoal. Que sentimentos ele despertou em você? Que sentimentos esse poema despertou em vocês? Então, uma pergunta pessoal, cada um responde conforme a sua opinião, tá? Leia os 2 primeiros versos do poema e responda. Em sua opinião, que conflito o personagem está vivendo? Quando a gente fala em conflito, a gente pensa num choque de opiniões, tá? De sentimento ou de interesse que o eu poético, né, está vivendo ali dentro do poema. Então, um menininho ali, o eu poético, está vivendo um conflito. Qual o conflito que ele está vivendo? Pergunta 3. No poema Identidade, o eu poético, que é o menino, ou seja, a voz que fala no poema, usa algumas palavras para se descrever. No texto, essas palavras são usadas com sentido diferente daquele que apresenta normalmente. Observe. Ele fala assim, ó. Tem vezes que eu sou rei. Essa palavrinha rei aqui, ó. Será que foi usada em qual sentido? O que provavelmente o eu poético quis expressar com o uso da palavra rei? O que ele quis dizer aqui, ó, com o uso dessa palavrinha rei aqui, ó? Na B, sou mosca também. Identifique entre as palavras abaixo a que melhor expressa o significado que a palavra mosca assume no poema. Será que mosca significa que ele é perigoso, insignificante, necessário ou ameaçador? Aí vocês vão só colocar o número a que se refere aqui, o sentido da palavra mosca, tá? Qual o significado? As palavras rei e mosca foram empregadas no poema Identidade em sentido figurado ou linguagem conotativa. Então, no sentido figurado, rei e mosca foram utilizadas no poema. Agora eu quero que vocês formem frases em que essas palavras sejam empregadas no sentido próprio, tá? No sentido real da palavra, tá? Por exemplo, assim, fui no zoológico e tinha muitas moscas, né? Ou então, conheci o rei através da televisão, o rei da Inglaterra, por exemplo. Bom, então são exemplos que vocês vão utilizar no sentido real, tá? Da palavra. Agora tira. Leia, tira abaixo e responda. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza, diz o menino aí pro Garfield. Está em toda parte. Olha a cara do Garfield aí do gato. Aí ele pensa, igual onde você guarda os sapatos. Olha o pensamento dele aí. Neste texto, o tom irônico está presente. Na primeira observação do menino, na expressão concentrada do gato, no que o menino acha da natureza ou no que o gato pensou sobre os sapatos. Qual a alternativa correta? Então, ironia é utilizada, né, no sentido figurado toda vez que se pretende produzir uma interpretação não literal ou toda vez que o objetivo é conferir um sentido menos convencional ao texto. Para expressar um pensamento crítico, por exemplo, ou quando a pretensão é fazer com que uma situação comum se torne engraçada.
levando até mesmo ao ridículo. O falante pode fazer uso da figura de pensamento denominado ironia. Então a gente utiliza a ironia para utiliza de uma forma para dizer outra, tá? Uma forma irônica de falar. A ironia é definida como um recurso da linguagem que gera um efeito de sentido contrário ao significado da palavra e ou expressão utilizada no contexto, com a finalidade de criticar ou ridicularizar o elemento ou realidade em questão. Dessa forma, faça a escolha de um termo assertivamente com o objetivo de denotar justamente o contrário do que ele significa. Tá? Então, nós usamos uma palavra significando outra, tá? No sentido contrário do real, tá bom? A ironia. Aí vocês vão reconhecer a ironia presente na charge aqui, ó. Tempos modernos. Todo mundo utilizando um com celular, 3 com celulares na mão, menininho jogando videogame e a mãe lá no notebook, né? Aí o pai fala assim: eu adoro estes momentos em família. Será que eles estão mesmo no momento em família ali? Observem bem a imagem, tá? Bem atual, né? Para nós aí. Então vocês vão ter que reconhecer a ironia nessa fala aqui relacionado com as imagens. Lembra que eu falei para vocês que a charge, ela é uma linguagem mista, né? Então ela tem que estar relacionado à fala da personagem com a imagem, tá bom? E que está relacionada aqui, ó. Qual que é a ironia presente? Então, vocês vão responder. As próximas atividades têm como base já o Caderno do Aluno, volume 2. Atividade 5, decifrando enigmas, páginas 29 e 30. Já foi explicado lá no Centro de Mídias. Quem está acompanhando as aulas já respondeu aí na apostila. Analise a imagem a seguir. Nós temos aqui de fundo a imagem da Mona Lisa com números 2, 4, 6, 3, 5 e embaixo escrito Código da Vinci. Pergunta A. A qual objeto do universo dos jogos que vocês costumam jogar a imagem remete? Qual objeto se remete a essa imagem aí? Bem fácil. B. Encontre na ilustração 2 referências a Leonardo da Vinci. Tem 2 ilustrações aqui nessa imagem que se referem a Leonardo da Vinci. Aí vocês têm que retirar. C. Qual a relação entre os números e a mensagem escrita na imagem? Qual a relação que existe aí entre os números e a mensagem escrita? O que são aí? Vocês vão ter que explicar. A D. Qual a função do acento agudo na palavra dá? E qual a modificação que este sinal promove? Aqui, ó, nessa palavrinha aqui, ó, dá, tá com acento. Sem acento, ele é morfologicamente classificado de uma forma. Com acento, é de outra classificação. Então, vocês vão ter que explicar aí, ó, a diferença que o acento faz na palavra. Morfologicamente, será que se transforma num substantivo, num verbo, num adjetivo, numa preposição? Aí vocês vão explicar. Qual a função da palavra código na imagem, tá? A palavra código, ela sugere o que aí? O que sugere a palavra código? Quando a gente fala assim, tem um código, o que sugere? E a palavra 20, no contexto da ilustração, pode ser associada a quê? A gente fala 20, lembra o quê? Tá? Atividade 6. De aviões a super-heróis, na página 30. O que fazem os super-heróis? Qual é o seu super-herói favorito? Aí no espaço abaixo, desenha ou colhe uma ilustração e produz uma pequena biografia com as principais informações sobre o super-herói que você mais admira. Caso não se lembre de nenhum, crie seu próprio super-herói, com uma breve biografia, tá? Então, com todos esses elementos aqui, tá bom?
Atividade 7. Divulgar é preciso, página 31. Já dizia o genial Fernando Pessoa, um grande inventor da arte literária: navegar é preciso, viver não é preciso. A que se refere o poeta? A ideia de necessidade ou a ideia de precisão? A arte literária é assim, possibilita a construção figurada, conotativa da linguagem, como se observa no trecho do poema de Pessoa a seguir. Então, Fernando Pessoa, o maior poeta da literatura portuguesa. Esse poeta aqui é o cara, como se diz, né? Então, o poema dele, Navegar é preciso. Navegar é preciso. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para acasar como eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar, né? Estamos falando de um grande poeta, né? Primeira, pense nas seguintes situações: divulgar é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. Em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à necessidade? B. Em qual ou quais delas a ideia expressa em é preciso equivale à precisão, exatidão? E C. Nas situações acima, a expressão é preciso pode ser considerada ambígua, ou seja, ela tem mais que um sentido? Comente. Aí vocês vão responder aí de acordo com o poema, tá bom? Então, analisem cada frase, cada verso, tá bom? Do poema e vocês irão responder, tá bom? Qualquer dúvida, então vocês entrem em contato comigo no particular, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima.